Olá, gente querida! Hoje é quarta-feira, dia 7 de abril, e nós temos mais um texto belíssimo que narra uma aparição do ressuscitado. Desta vez, no Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo 24, versículos 13 a 35. O texto famoso dos discípulos de Emaús. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto sombrio, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas estas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E eles confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 contaram
o que tinha acontecido no caminho e como eles tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, vocês certamente estão percebendo, nós estamos fazendo o itinerário dos relatos da Páscoa em todos os evangelistas. Na noite da vigília pascal, nós lemos o texto do Evangelho de Marcos. No domingo da ressurreição, um texto do Evangelho de João. Na segunda-feira, um texto do Evangelho de Mateus. Ontem, mais uma vez, um texto do Evangelho de João. Hoje, lemos esse texto belíssimo do Evangelho de Lucas. Assim, todos os evangelistas, de algum modo, vão apresentando o testemunho das suas comunidades sobre a experiência do ressuscitado. Esse texto tão belo, longo e profundo do Evangelho de Lucas, nós podemos apreender a grande mensagem que ele nos traz por meio de 7 passos, 7 paradas para a nossa meditação. A primeira, o caminho. Esse primeiro caminho é o caminho de Jerusalém a Emaús. É no domingo, tudo acontece no domingo. Eles estão voltando para a sua aldeia, estão voltando para Emaús, estão voltando para a cotidianeidade da vida miúda de uma aldeia, de um povoado. Certamente voltarão a plantar uma roça, a cuidar de um punhado de cabras, e tudo voltará à vida normal. Eles haviam lançado em Jesus todas as fichas, todas as esperanças, e como eles mesmos dizem, nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas já faz 3 dias, significa nada de novo aconteceu. Por isso, estamos voltando para a nossa aldeia, para a nossa vidinha miúda e cotidiana. Segundo, a palavra agora é o peregrino, e é um peregrino anônimo. Jesus, como um peregrino, entra na história da humanidade, caminha conosco, ele compartilha as nossas dores, ele compartilha a nossa história, ele quer caminhar com a história da humanidade. Ele quer, inclusive, compartilhar conosco o mesmo sofrimento, as decepções, as angústias, as frustrações. Terceira palavra, memória. E a memória que Jesus faz é por meio da Escritura Sagrada. Jesus retoma tudo aquilo que a lei e os profetas dizem sobre o Messias. Tudo aquilo que o Antigo Testamento já disse sobre a vida do Messias. Jesus retoma as Escrituras, retoma a palavra de Deus para fazer memória da sua missão. A quarta palavra, a casa, o acolhimento, o aconchego. Especialmente neste tempo de pandemia, nós temos descoberto mais e mais a força da igreja doméstica, a igreja que se reúne na casa. As próprias diretrizes da CNBB nos ajudam a compreender a força da casa como comunidade eclesial missionária. Jesus faz de conta que vai mais adiante e os discípulos de Emaús o convidam. Fica conosco, é tarde, a noite já vem vindo. Entra na nossa casa, entra na nossa vida, fica na nossa casa, na nossa existência,
Eles convidam Jesus para que Jesus se torne hóspede, que Jesus se torne um com eles, habitando durante aquela noite na casa deles, na sua vida, na sua família, na sua história. A quinta palavra, o pão. O pão fracionado, o pão eucarístico, o pão da vida. A Eucaristia, a Fractio Panis, a fração do pão, é o grande mistério que nos ajuda a perceber a presença do ressuscitado. A sexta palavra, na verdade, é um binômio. São duas palavras: o coração e os olhos. Enquanto Jesus fazia memória das Escrituras, o coração ardia. No momento em que Jesus fraciona o pão, os olhos se abrem e eles percebem a presença do ressuscitado. Esse binômio é belíssimo e fundamental. O coração que arde, os olhos que se abrem. E, finalmente, a sétima palavra, comunidade. A sétima palavra é tomar o caminho de volta para Jerusalém. O caminho que conduz à comunidade eclesial, para testemunhar aos outros irmãos a descoberta do Cristo ressuscitado, no caminho de Emaús, na escuta da memória dos fatos que aconteceram em Jerusalém, iluminados pela Sagrada Escritura, mas, sobretudo, na fração do pão, que faz com que os nossos olhos se abram e os nossos pés marchem para a comunidade eclesial. Que texto tão belo esse que nós lemos no texto do Evangelho de hoje. E vocês sabem que desde o começo aqui do nosso canal, começamos no dia 28 de março de 2020, há mais de um ano, eu sempre repeti uma frase para vocês, que agora quero novamente trazê-la ao coração. Eu sempre dizia, e agora repito: recorde, a palavra aquece o coração e a Eucaristia nos lança para a missão. Fique com Deus e com sua mãe, Maria Santíssima. Até amanhã, se Deus nos permitir. Eu os abençoo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.